Em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, onde o tempo parece ter parado nos anos 1950, ergue-se uma igreja de pedra que testemunhou gerações de fiéis. Suas paredes escuras, manchadas pela umidade e pelo tempo, guardam segredos que jamais deveriam ver a luz do dia. O padre Elias Montenegro havia servido essa comunidade por mais de 3 décadas. Um homem de aparência austera, olhos profundos como poços sem fundo e uma voz que ecoava pelos corredores sombrios da igreja com uma autoridade quase sobrenatural. Mas, naquela manhã de domingo, 15 de outubro de 1968, algo estava diferente. Os fiéis notaram imediatamente. O padre parecia mais pálido que o usual. Suas mãos tremiam imperceptivelmente ao segurar a Bíblia, e havia uma estranha urgência em seus movimentos. O que ninguém sabia era que aquele seria seu último sermão, e que suas palavras revelariam uma verdade tão perturbadora que mudaria para sempre a percepção daquela comunidade sobre fé, pecado e redenção. A igreja estava lotada naquela manhã. Famílias inteiras se apertavam nos bancos de madeira gasta. Crianças inquietas sussurravam entre si, e os mais velhos rezavam baixinho suas orações matinais. O ar estava pesado, carregado de uma tensão inexplicável. Era como se a própria atmosfera pressentisse que algo extraordinário e terrível estava prestes a acontecer. O padre Elias subiu ao púlpito com passos lentos e deliberados. Seus dedos longos e ossudos agarraram as bordas do ambão com uma força que fez seus nós dos dedos ficarem brancos. Ele olhou para a congregação com uma intensidade que fez muitos desviarem o olhar. E então, com uma voz que parecia vir das profundezas do inferno, ele começou: Meus queridos irmãos, hoje eu lhes falarei sobre a verdadeira face do mal, sobre como ele se disfarça, se esconde, e como eu o conheço intimamente. O padre Elias havia chegado àquela pequena cidade em 1945, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Jovem, carismático e aparentemente devotado, rapidamente conquistou a confiança e o respeito da comunidade, mas havia lacunas em sua história. Períodos de silêncio sobre seu passado que ele sempre desconversava com um sorriso melancólico e uma citação bíblica apropriada. A verdade era mais sinistra do que qualquer um poderia imaginar. Durante anos, rumores circulavam pelos corredores sombrios da cidade, desaparecimentos inexplicáveis, crianças que sumiam durante a noite e eram encontradas dias depois, mudas e com o olhar vazio. Famílias que deixavam a cidade de uma hora para outra, sem explicações. E sempre, no centro dessas tragédias silenciosas, estava a figura imponente do padre Elias. Ele conhecia todos os segredos da cidade, cada confissão sussurrada no confessionário, cada pecado revelado em momentos de vulnerabilidade, e ele usava esse conhecimento de maneiras que desafiavam qualquer conceito de moralidade cristã. Naquela manhã fatídica, enquanto a congregação aguardava nervosa, o padre continuou: Vocês vieram aqui hoje buscando perdão, buscando luz, mas eu lhes trouxe apenas trevas. Por mais de 30 anos, eu caminhei entre vocês como um lobo vestido de cordeiro. E hoje, finalmente, chegou o momento da verdade. O silêncio na igreja era sepulcral. Algumas pessoas começaram a se mexer inquietas em seus bancos. Outras, como se hipnotizadas, permaneceram completamente imóveis, absorvendo cada palavra venenosa que saía dos lábios do homem que elas confiavam suas almas. Mas o padre Elias estava apenas começando. Seus olhos escuros varreram a congregação como um predador escolhendo sua próxima vítima. Vocês querem saber onde estão as crianças que desapareceram? Querem entender por que algumas famílias fugiram no meio da noite? A resposta está bem aqui, diante de vocês, vestida com as roupas sagradas que profanei todos esses anos. A atmosfera na igreja mudou drasticamente. O que havia começado como um sermão dominical normal havia se transformado em algo muito mais sombrio e perturbador.
Algumas pessoas começaram a se levantar, instintivamente sentindo o perigo que emanava do púlpito. Outras permaneceram paralisadas pelo choque e pela incredulidade. O padre Elias continuou, sua voz crescendo em intensidade. Durante décadas vocês me confessaram seus pequenos pecados, suas mentiras insignificantes, suas invejas mesquinhas, seus desejos carnais. E eu os absolvi, fingindo ser um canal da graça divina. Mas o que vocês não sabiam é que cada confissão alimentava algo muito mais escuro dentro de mim. Ele fez uma pausa dramática, seus olhos brilhando com uma luz febril. Eu colecionava seus segredos como outros colecionam selos, e quando seus segredos não eram suficientes, eu criava os meus próprios. Foi nesse momento que Dona Maria, uma senhora idosa que frequentava a igreja há mais de 50 anos, gritou o nome de sua neta desaparecida 3 anos antes. O grito ecoou pelas paredes de pedra da igreja como um lamento fantasmagórico. Outros nomes começaram a ser sussurrados pela congregação. Crianças, jovens, pessoas que haviam simplesmente desvanecido da existência sem deixar rastros. O padre Elias sorriu. Não era um sorriso de arrependimento ou remorso, era o sorriso de alguém que finalmente podia mostrar sua verdadeira face. Ah, sim, vocês estão começando a entender. Cada nome que vocês sussurram, cada rosto que vocês relembram, eles estão todos conectados a mim. Alguns encontraram a paz na morte. Outros ainda sofrem em lugares onde a luz do sol nunca brilha. O caos começou a se instalar. Pessoas gritando, correndo em direção às saídas, tropeçando umas nas outras em desespero para escapar daquele pesadelo que se desenrolava diante de seus olhos. Mas as portas da igreja, estranhamente, pareciam estar trancadas. E o padre Elias continuava falando, sua voz agora ecoando sobrenaturalmente por todo o espaço sagrado que ele havia profanado. O que tornava a confissão do padre Elias ainda mais perturbadora era a frieza filosófica com que ele descrevia seus atos. Não havia histeria ou loucura aparente. Havia apenas uma lógica retorcida, uma racionalização do mal que desafiava qualquer compreensão humana normal. Vocês se perguntam como um homem de Deus pode fazer tais coisas, continuou ele, sua voz agora calma e professoral. Mas vocês não compreendem a verdadeira natureza de Deus. Ele criou tanto a luz quanto as trevas, tanto o bem quanto o mal, e eu, em minha humilde servidão, explorei todos os aspectos de sua criação. Essa perversão teológica revelava algo ainda mais aterrorizante. O padre Elias realmente acreditava que estava cumprindo algum tipo de propósito divino. Ele havia criado uma filosofia pessoal que justificava cada atrocidade, cada sofrimento infligido. Era o mal em sua forma mais pura, não apenas a ausência do bem, mas uma força ativa que se alimentava da destruição da inocência. Vocês veem, meus queridos fiéis, eu não sou um monstro, sou simplesmente um instrumento. Cada criança que desapareceu, cada família que se desfez, cada alma que corrompeu, tudo isso foi parte de um plano maior, um teste da fé de vocês. E vocês falharam. A congregação estava em pânico total agora. Algumas pessoas haviam conseguido forçar as portas e fugido para as ruas, espalhando o horror por toda a cidade. Outras permaneciam presas, seja fisicamente ou psicologicamente, incapazes de processar completamente o que estavam ouvindo. Mas o mais terrível de tudo era que algumas pessoas, um número pequeno, mas significativo, pareciam estar ouvindo com uma fascinação mórbida, como se as palavras do padre estivessem despertando algo escuro que há muito tempo dormia dentro delas. O mal não é uma força externa, continuou o padre Elias. Ele vive dentro de cada um de vocês. Eu apenas o libertei em mim mesmo primeiro e depois em outros. E agora, meus queridos irmãos, chegou a hora de vocês escolherem qual caminho seguir.
O clímax do último sermão do padre Elias chegou quando ele finalmente revelou o destino de todas as pessoas desaparecidas ao longo dos anos. Com movimentos deliberados e teatrais, ele caminhou até o altar e começou a remover as pedras que formavam sua base. Embaixo, uma escadaria de pedra descia para as profundezas da terra. 33 anos, ele disse, sua voz ecoando agora com uma reverência blasfema. 33 anos, a mesma idade de Cristo, quando foi crucificado. Por todo esse tempo, eu construí meu próprio reino aqui embaixo. Um reino onde as regras de Deus não se aplicam. O cheiro que começou a emanar da abertura era indescritível. Uma mistura de decomposição, medo e algo mais. Algo que cheirava a desespero puro. Algumas das pessoas que ainda permaneciam na igreja vomitaram imediatamente. Outras desmaiaram. E algumas, tomadas por uma coragem nascida do desespero, tentaram confrontar o padre. Mas era tarde demais. O padre Elias havia planejado tudo meticulosamente. Cada detalhe, cada palavra, cada revelação havia sido coreografada para criar o máximo impacto psicológico. Ele queria que sua comunidade soubesse a verdade. Não por arrependimento, mas por orgulho, por uma necessidade perversa de ser reconhecido pelo que realmente era. Vocês querem ver seus entes queridos? Ele perguntou, apontando para a abertura escura. Desçam comigo. Alguns ainda estão vivos, esperando por vocês, implorando por vocês. Mas, primeiro, vocês precisam fazer uma escolha. Podem partir agora, carregar esse conhecimento pelo resto de suas vidas, sabendo que nunca poderão provar nada. Ou podem descer comigo e descobrir a verdade completa. Mas se escolherem descer, nunca mais voltarão à superfície. Nesse momento, a igreja foi invadida pela polícia. Alguém que havia conseguido escapar havia alertado as autoridades, mas quando os policiais entraram, encontraram apenas uma congregação em estado de choque total e uma abertura vazia onde antes estava o altar. O padre Elias havia desaparecido, levando consigo alguns membros da congregação que, inexplicavelmente, haviam escolhido segui-lo para as profundezas. A investigação que se seguiu revelou uma rede de túneis sob a igreja que se estendia por quilômetros. Foram encontrados ossos, pertences pessoais e evidências de décadas de atrocidades. Mas nunca encontraram o padre Elias, nem as pessoas que o seguiram naquele último dia. É como se tivessem simplesmente se dissolvido na escuridão que ele havia abraçado há tanto tempo. A igreja foi demolida 6 meses depois, mas a terra, onde ela se erguia, permanece maldita até hoje. Ninguém constrói nada ali. A vegetação não cresce. E nas noites de lua nova, moradores relatam ouvir vozes vindas das profundezas da terra, uma voz familiar, pregando sermões para uma congregação que nunca mais verá a luz do dia. O caso do padre Elias se tornou uma lenda urbana, uma história contada em sussurros nas noites escuras. Mas, para aqueles que estavam presentes naquela manhã terrível de outubro, não há nada de lenda na história. Eles carregam para sempre o peso de ter olhado diretamente para o abismo e visto o abismo olhar de volta. Alguns dos sobreviventes nunca mais conseguiram pisar em uma igreja. Outros se tornaram obcecados pela religião, tentando desesperadamente encontrar algum significado, alguma redenção no que testemunharam. E alguns, sussurra-se, ainda ouvem a voz do padre Elias em seus sonhos, convidando-os a descer e se juntar à congregação eterna que ele criou nas profundezas da terra. O verdadeiro horror do último sermão do padre Elias não está apenas nas atrocidades que ele confessou, mas na questão que sua história deixa sem resposta. Quantos outros como ele existem, escondidos atrás de fachadas respeitáveis, esperando pacientemente o momento certo para revelar sua verdadeira natureza? E o que isso diz sobre nossa capacidade de reconhecer o mal quando ele se veste com as roupas da santidade? Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo.
Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.